Ó Senhor Jesus, que Deus venha nos dar sabedoria, que Deus venha nos conceder perdão, misericórdia, que Ele possa de fato nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, que Ele coloque em nós um sentimento de piedade, de generosidade com o nosso próximo. E pensando sobre isso, eu gostaria de compartilhar com você o devocional de hoje, que vai ser com base no que está escrito no capítulo 45 do profeta Ezequiel. Amém? Aqui o texto, ele parece não ter muita informação necessária, mas fato é que tem. Porque está falando sobre a divisão da terra. Então, Ezequiel, ele ali ensinando o povo, registrando a vontade de Deus para o povo, e que bom que isso ficou registrado e que chegou até nós, não é mesmo? Então ele diz assim, olha, quando vocês repartirem a terra entre as tribos de Israel, ou seja, quando vocês tiverem algo que Deus deu para vocês, vocês devem repartir com o povo de Deus. Porque aqui diz quando vocês forem repartir, ou seja, existia algo que era para ser repartido. E qual é a orientação do profeta? Quando vocês forem repartir entre o povo, uma porção para cada um, porque o povo de Deus é grande, tem muita gente por aí que é povo de Deus, que é gente eleita, gente escolhida, gente salva, gente convertida. Ele diz assim, quando vocês forem repartir, separem uma parte para o Senhor como porção santa, ou seja, de tudo aquilo que Deus nos dá, a primeira orientação é que nós devemos contribuir na vida do próximo. Nós devemos repartir. Nós devemos compartilhar das bênçãos do Senhor. De tudo aquilo que Deus nos dá, inclusive das coisas que envolvem dinheiro, que envolvem propriedade, que envolvem recursos. No entanto, todos nós temos que separar uma parte, uma porção santa do Senhor. Aqui eles estão falando de terras. Por quê? Porque o objetivo de Deus era que o seu povo santo habitasse sobre toda a terra e que não houvesse pessoas descrentes. Porque Deus, lá em Abraão, ele elege Abraão para ser pai de multidões. E quando nasce o filho da promessa, e do filho da promessa nasce Jacó, e Jacó se torna então o patriarca ali das 12 tribos, qual que era a intenção de Deus? Que esse povo que se multiplicou lá no Egito, quando eles fossem retirados do Egito, eles conquistassem todas as terras, toda a porção terrestre, para que a terra fosse habitada pelo povo de Deus, e não pelos iníquos, não pelos descrentes. Só que o povo de Deus não consegue manter a aliança, eles não conseguem viver no padrão de Deus. E o que eles fazem? Eles se corrompem. E eles começam a negociar com gente não crente deste mundo. E hoje nós vemos o resultado dessa mistura de gente crente, de gente pura com o impuro, com gente não crente. Se o limpo cair no sujo, o limpo se suja. Se o sujo cair no limpo, o sujo não se limpa. Ele suja o limpo. Entende? Então isso é uma matemática muito fácil. Por isso que nós temos que ser um povo separado. Então aqui Ezequiel ele vai direcionando o povo de como deveria ser. Então ele dá algumas medidas aqui no texto. Ele fala que é para deixar uma porção separada para o templo, porque naquela época se vivia a lei de Moisés. Então tinha um ritual. Tinha que haver um espaço físico para que o culto acontecesse. E esse culto, ele era destinado para quê? Ele era destinado para que todos ali congregassem e comessem e oferecessem o sacrifício e oferecessem o holocausto. Já trazendo aqui a mensagem do Messias. De que, através desses holocaustos, eles fizessem a expiação pelo pecado. E Cristo já cumpriu toda a lei. A morte de Cristo na cruz, de Jesus na cruz, do Cristo ressurreto,
trouxe, né, o perdão dos nossos pecados. O nosso resgate já foi pago por ele. Hoje nós não devemos mais nada para Deus, para o nosso Pai, porque Jesus pagou pelas nossas ofensas. Alto preço. Preço de sangue. Ele morreu, né, para que tivéssemos vida nele. Então nós não fizemos nada para Deus para merecer. É favor imerecido, é um presente, é uma dádiva, é um privilégio, né? Saber que Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que ele nos disciplina para que possamos ter uma vida de equidade, de igualdade uns com os outros. E o texto fala sobre isso, porque ele diz assim, olha, separe para cada tribo uma parte, separe a parte de Deus, separe a parte do líder, do príncipe, porque naquela época nós bem sabemos, né, que ali no Antigo Testamento, aqui no Antigo Testamento, porque Ezequiel é o Antigo Testamento, né, mas assim, ali no livro de Samuel começa o período dos reis, porque no período dos juízes, Deus governava através de juízes. Só que o povo começa a pedir um Deus, porque eles queriam ser iguais às nações. Eles rejeitam o poder de Deus. Então Deus estabelece Saul, dá tudo muito errado para Saul, porque Saul não é obediente, ele faz tudo pela metade, né? E Deus se aborrece, abandona Saul e elege Davi. E aqui nesse contexto histórico de Ezequiel não é diferente. Então havia ali um príncipe, um líder que conduzia a nação. Só que havia ali uma opressão dessa liderança. Essa liderança oprimia o povo. Eles não faziam o que Deus mandava fazer. Provavelmente eles monopolizavam poder, propriedades, bens e não queriam dividir. Mas o texto deixa claro que Deus mandou dividir entre o povo tudo o que eles tinham. Em especial porções de terra, porque cada tribo habitaria ali num pedaço de terra e teria os seus gados, as suas plantações, até para que pudessem devolver o dízimo que era oferecido ali naquela liturgia de culto, e todos eram privilegiados com aquelas comidas. Todos dividiam o alimento, né? E aqui ele diz assim, olha, então os meus príncipes, porque cada tribo tinha o seu príncipe, o seu líder, não oprimirão mais o meu povo. Então é uma ordem para os líderes, inclusive para hoje, porque esse Deus aqui não mudou não, né? Então ele fala assim, então eles vão parar de oprimir e vão distribuir para cada um a sua parte, né? E hoje de manhã eu estava falando com o Senhor, e eu falei, Senhor, quando o Senhor enriquece alguém, é para demonstrar a sua generosidade através daquela pessoa a quem o Senhor deu muito. Quando essa pessoa tem um coração piedoso, generoso, capaz de compartilhar e repartir o que tem. Porque não tem de si mesmo, tem porque recebeu do Senhor. Ao mesmo tempo, quando o Senhor converte a vida de alguém como eu, que vivia no pecado da homoafetividade, da prostituição, da imoralidade sexual, entre tantos outros, é para o Senhor demonstrar a sua misericórdia. Então, quando o Senhor exalta uma pessoa grande, é para demonstrar misericórdia. Porque o Senhor vai usar aquela pessoa que tem muitos recursos, tem muito poder para favorecer o povo. E quando o Senhor pega esses miseráveis, como eu estava, e o Senhor honra também, o Senhor ele me elevou para um nível, né, mais perto do Senhor, também é para mostrar a sua misericórdia. Então, assim, de qualquer forma, Deus sempre está disposto a exercer sobre nós a misericórdia, desde que nós tenhamos no coração o desejo de repartir, de compartilhar com os nossos irmãos, com o nosso próximo, porque é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E você não se ama se permitindo passar fome. Por que que o irmão pode passar? Por que que o próximo pode passar? Lembra da parábola do samaritano, da história? Jesus fala que o samaritano estava descendo, havia um homem caído, o levita passou de largo, o sacerdote passou de largo. Por quê? Porque eles não queriam tocar naquela pessoa para não ficarem impuros. Só que na verdade o coração deles já estava contaminado, já estava impuro, porque não tinha generosidade. A vida daquele homem caído ali pouco importava, mas o samaritano,
vai até aquele homem, interrompe a viagem de negócios, interrompe a viagem, né, ali que ele estava a trabalho, para cuidar daquele homem e financia os cuidados daquele homem. Percebe? E aqui então, a palavra do Senhor continua assim no versículo 9. Assim diz o Deus soberano. Não é qualquer Deus. É um Deus soberano, que é Senhor, que está no controle de tudo. E ele diz assim: basta, príncipes de Israel. Parem com isso. Revejam o seu comportamento. Mudem de atitude, liderança. Essa palavra é para quem é líder nos dias de hoje, no ano de 2024. E no ano que vem, 2025, e no próximo, 2026, até Jesus voltar. Basta liderança cristã, evangélica, seja lá qual for. Basta, chega. Chega do quê? Chega de violência, chega de opressão. Façam o que é certo, façam o que é justo. Preguem o reino, preguem o evangelho. Parem de explorar as ovelhas de Jesus Cristo. Parem de emporcalhar os altares. Parem de pregar essas mensagens motivacionais. Porque vocês estão arrastando ovelhas de Cristo para o abismo, para o erro, para o engano, para a mentira. E a palavra diz: basta, liderança. Basta, chega, acabou a brincadeira. Comecem a levar Deus mais a sério, tenham reverência pela palavra. Para de espetáculo gospel. E aqui ele diz assim, olha, façam o que é justo, façam o que é certo. Usem somente pesos, medidas e balanças honestas. Sabe, tratem todo mundo com igualdade. Porque hoje em dia é assim, se você contribui, você tem um tratamento. Se você não contribui, você tem outro. Se você concorda com tudo, você tem um tratamento. Se você não concorda, você já tem outro tratamento. Isso não é justiça. Isso não é reino. Jesus tratou a todos de forma igualitária. Os certos e os errados. Porque ele veio promover salvação. Ele não veio promover religião. Nós precisamos ficar atentos com essas coisas. Então, chega, basta, acabou a brincadeira. Evangelho é cruz, é conversão, é mudança de mente, é caráter de Cristo em nós. É pregação da verdade bíblica. Então, a palavra de Deus continua assim, no versículo 17. Caberá ao príncipe, caberá à liderança, fornecer as ofertas apresentadas nas festas religiosas. Só que hoje em dia, líder, né, independente do título, eu vou falar liderança aqui de uma forma geral, eles não ofertam nada, eles só querem receber ofertas. Eles não se doam. Né? Tem pastor que não fica nem na porta no final do culto. Né? Então, assim, não conversa com as ovelhas, não tem cheiro de ovelha, não tem chamado para pastorear. Então aqui a responsabilidade de realizar aquela cerimônia, aquele culto, aquela festa religiosa é do líder. Porque aqui está escrito: caberá ao príncipe fornecer as ofertas apresentadas nas festas. Então ele recolhe, mas ele apresenta. Ele direciona a liturgia do culto de forma agradável ao Senhor. E ele é quem direciona o povo de Deus a apresentarem ofertas pelo pecado, holocaustos, para que seja feita a expiação do pecado. Quando a igreja de Deus se reúne em oração, é para isso. É para isso. É para orar. É para clamar a Cristo que Ele interceda por nós junto ao Pai. Para que Ele nos revele toda a sua vontade, todo o seu propósito. Não é para pedir para Ele realizar meus sonhos, não. Porque muitas vezes não recebemos porque pedimos mal, não sabemos nem o que pedimos, não sabemos nem a diferença entre pão e pedra.
Mas quando recebemos uma pedra, achamos que porque somos filhos de Deus temos o poder de transformar pedras em pão. Nem Jesus fez isso. Pelo contrário, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Pai. E nós estamos querendo viver de transformar pedra em pão. Porque nós queremos viver o sobrenatural. Nós não queremos compartilhar. Nós não queremos o evangelho da graça, da cruz, da renúncia, da expiação do pecado. Nós não examinamos a nós mesmos. A gente só quer receber. Porque, afinal de contas, Jesus Cristo, na religião de hoje, virou um ídolo. Porque são os ídolos que oferecem coisas. Jesus ofereceu sua própria vida para nos libertar do pecado, para nos transformar à imagem dele. É isso que nós temos que ter a consciência. E aqui então, ele diz que toda essa liturgia é para o Senhor, porque somente o Senhor pode salvar. Somente o Senhor tem o poder de olhar para mim e falar assim, eu vou salvar a Veridiana, eu vou salvar a Mariazinha, o José, o Pedro, a Maria, seja lá quem for. Só Deus tem esse poder. Né? Então, assim, que nós possamos meditar nisso e saber que hoje não precisamos mais de um templo. Nós não precisamos mais de um local físico, de 4 paredes, porque a religião é muito pequena para caber Jesus. A religião é muito pequena para caber um Deus tão grande que criou todas as coisas. Não existe nenhuma passagem bíblica onde Jesus diz que deveríamos prestar culto no templo. Muito pelo contrário, quando a samaritana pergunta para ele, é no templo ou é no monte? Ele diz, você não entendeu nada, não é nem num lugar nem no outro. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se está dentro do templo, se está no monte, que diferença faz? Se a maioria está me honrando com os lábios e o seu coração está distante de mim. Então não adianta frequentar lugares. E como nós já somos, nós já somos o tabernáculo do Deus Santo, no nosso coração já é o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, aqui um versículo para nossa reflexão. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, meus irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Se você sabe que Jesus fez tudo o que fez por você, então entregue o seu corpo a Deus. Que seja um sacrifício vivo. Porque Jesus não vai nos colocar em cima do altar e vai nos matar. Ele já morreu no nosso lugar, ele quer nos dar vida. Então, enquanto nós vivemos essa vida, esse sacrifício vivo de renúncia, esse é o holocausto perfeito a Deus. Esta é a adoração perfeita a Deus. Quando eu entrego o meu corpo a Deus, como sacrifício vivo, ou seja, enquanto eu vivo, eu glorifico a Deus com o meu estilo de vida, com as minhas renúncias, com as minhas práticas, com as minhas escolhas, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos. Que seja um sacrifício vivo e santo. Porque não basta viver, não basta falar de Jesus. Tem que ter uma vida de santidade, de separação a Deus. Deus não requer perfeição. Mas santidade significa todos os dias eu tenho alguma coisa para me arrepender e para pedir perdão a Deus. Então, aqui diz, sacrifício vivo e santo do tipo que agrada a Deus. Então não é qualquer estilo de vida. Entende? É um tipo de vida que agrada a Deus e que Deus considera aquilo agradável. Então fazer achando que Deus está aceitando, mas se ele não aprovar, é coisa de tolo. Porque a Bíblia que vai nos revelar qual é o tipo de adoração perfeita a Deus. Que Deus olha e fala assim, isso aí me agrada. É lendo a Bíblia. É seguindo o manual. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e o costume do mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Se eu não agrado a Deus, tudo que eu faço em nome dele
é em vão. Então eu não preciso ficar criando métodos. Eu não preciso ficar criando um tipo de culto que mais imita o mundo do que agrada a Deus, ou que de fato seja o meu corpo entregue a Deus como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor, e puro e santo no meu estilo de vida. Isso é ser igreja. É quando pessoas que pensam assim, com as suas mentes transformadas, se reúnem para falar do Cristo ressurreto, para compartilharem desse pão, da palavra, do verbo que é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então ninguém vai ao Pai se não for pelo caminho, pela verdade e pela vida, nesse contexto, do que significam essas três palavras. Então andemos em Jesus, vivamos a verdade do Evangelho e tenhamos vida nele, de forma que agrade o nosso Pai, entregando os nossos corpos como sacrifício vivo e puro, para que Deus então seja glorificado através da nossa vida, e que possamos ter um coração generoso e piedoso, a fim de compartilharmos com todos aquilo que Deus tem nos dado, e que não sejamos negligentes, e que não sejamos egoístas, e que não sejamos líderes opressores, exploradores, que só pensam em si mesmos. Amém?